meu nome é Vanessa e hoje nós vamos falar sobre Herbert Spencer na aula de Didática 1. Quem foi ele, então, para a educação? Vamos lá. Bom, Herbert Spencer ele foi um filósofo e um sociólogo inglês. Ele foi responsável nada mais, nada menos do que pela teoria do darwinismo social. Então, na verdade, Spencer ele fazia parte de um círculo de amigos em que Charles Darwin, que é o autor aí da Origem das Espécies, né, que fez, então, com que ele seguisse essa linha de pensamento, de raciocínio, para, então, aplicar essa ideia do Darwin, da origem das espécies, né, através do contexto da sociedade. Então, do contexto de vida do homem em sociedade, e aí, então, por isso que ele deu o título de darwinismo social, né? Que é social porque vem da sociedade e darwinismo pela teoria de Darwin, ok? Bom, claro que tudo isso influenciou muita coisa, principalmente o pensamento sociológico, o planejamento organizacional e o sistema educacional brasileiro, claro, porque as ideias que vinham de lá eram também boas e aplicadas aqui quando possível. Spencer aplicou a lei do mais forte às estruturas sociais. Então, ele chegou à conclusão de que a seleção natural se aplicaria à sociedade quando pensada em termos de cooperação entre indivíduos a favor da superioridade de um grupo. Então, ele achava que a seleção natural ela era aplicada em pessoas onde tinham uma superioridade aí dentro das camadas sociais, tá? Não se trata aí somente do indivíduo mais forte de prosperar, mas do grupo mais coerente, mais unido e forte, tornar hegemônico, formando a elite dirigente de uma civilização. Então, vamos pensar de que eu faço parte de um grupo onde as pessoas têm afinidades comigo. Se elas não têm afinidade comigo, elas não fazem parte desse grupo, né? E esse grupo que tem afinidade comigo, juntos a gente caminha até alguém se destacar um pouco mais e aí, então, formando aí uma elite, né? Que também pode chegar a dirigir um país, por exemplo, vamos pensar nos políticos, né? Como uma forma de exercício. O Spencer também aplicou o darwinismo no contexto social e aí, então, ele partiu de um pressuposto que o universo evolui e que a evolução, ela é vista como um progresso, tá bom? Todas as transformações possuem um caráter comum. Uma vez desvendada, permite prever as futuras transformações, embora não seja prevista, assim, apenas parcial, né? Então, ele achava que as transformações que aconteciam dentro de um caráter, né, ela podia ser desvendada e, claro que a partir de uma mudança, de uma transformação, pode haver outras transformações. Não necessariamente elas são previstas, né? Pode ser que você mude por uma forma ruim e você não queria, né? Você não pensava nisso, né? Não previa isso. Tudo bem? Bom, aí então a gente vai falar da influência da educação ou do darwinismo social, na verdade, na educação, certo? Bom, então o Spencer, ele estava aí fazendo uma crítica bastante grande ao ensino clássico, porque para ele não era possível estudar tudo que a humanidade já tinha descoberto. Em termos de conhecimento, tornando-se necessário estabelecer alguns conteúdos mais valiosos e úteis, e outros ele deixava de lado, certo? Então, o que está incluso aí nesse conteúdo mais valioso? Aqueles conteúdos que falam sobre as verdades, né? Sobre a saúde humana, a biologia, a psicologia e as ciências exatas. A ideia do Spencer, gente, era de formar um cidadão e não um homem mecânico, né, robozinho, para fazer X coisa sempre. Ele queria que este cidadão ele fizesse X, Y, Z coisas, né? Por isso que ele queria formar um cidadão, para que ele fosse forte para encarar as várias classes sociais que haviam aí fora, né? Não tinha esse nome ainda, né? Mas haviam as suas diferenças, né, sociais.
financeiras, obviamente, né? Então, a gente tem aí o que podia incluir dentro dessa grade curricular que ele pensa em formar para que as crianças estudassem. A sociologia também, né? Agora, olha que engraçado. As artes, as humanidades, assim como a literatura, ela era dispensada porque, na verdade, ela não era vista como uma verdadeira ciência, né? Assim como era aplicada no iluminismo, por exemplo, né? Vamos lembrar de que a gente veio do iluminismo, estamos no final dele, então a gente ainda tem influência de Rousseau, Pestalozzi, tá bom? Ainda tem um pouquinho sobre a Revolução Francesa, né? Então, a gente tem iluminismo, o cheiro do iluminismo aí, com as ideias do Darwin e do Spencer, e depois a gente vem com as ideias do positivismo, né? Que a gente vai falar bastante na próxima aula. A escola deveria preparar as pessoas para enfrentar a difícil concorrência com o outro. Ao mesmo tempo, ensinava a cooperação, que essa sim garante a sobrevivência do grupo, né? Um ajudando o outro, né? Que assim a gente insere, né, na verdade, os grupos, né? Spencer, ele era contra a educação pública gratuita, custeada pelo Estado, porque o darwinismo social ditava que o papel do Estado devia ser limitado, assim como fazia o Adam Smith, que também fazia parte do iluminismo, certo? Bom, cabe aí a lei da oferta e da procura regular a sociedade, né? Então, quem mais procurava a escola, né? Procurava a educação, né? Socialmente mais apto eles eram, certo? A união grupal para o Spencer envolve aspectos culturais e não raciais. Vamos pensar que a gente está no final aí, no início da abolição, né? Então, as pessoas que foram escravizadas, elas já estavam livres, né? Então, havia, sim, pessoas, crianças que eram filhos de ex-pessoas escravizadas, que queriam estudar. Então, por que eu vou dar uma vaga para um negro, né, e não para o branco burguês, né? Então, essa diferença social, ela está muito presente nessa época, tá bom? Bom, então aí a união grupal para Spencer envolve aspectos culturais e não raciais, né? E trata-se de uma educação intelectual, moral e física, tá bom? Ele defende a ideia de que era necessário preparar os indivíduos para serem úteis à sociedade, ao mesmo tempo possibilitando uma formação adequada para sobreviver nesse sistema capitalista, certo? Então, apenas ser uma maquininha ou ser apenas o filho de um burguês, né? Então, preparar essa criança, esse jovem, para ser um cidadão. Bom, Spencer explicou todas essas concepções através de algumas obras dele. Então, eu coloquei aí para vocês, né? Acredito que a mais importante, Princípio da Sociologia, Sistema de Filosofia Sintético, é mais crítica, é mais científica, né? Mas claro que, além de tudo isso, também tem alguns vídeos que eu também separei para vocês, tá bem? Então, aqui no último slide, a gente tem alguns vídeos, são 2 vídeos, tá bom? Uma explicação um pouco mais detalhada sobre Darwin, e não necessariamente darwinismo social, que é do Spencer, mas sobre o Darwin, e o outro é um filme sobre Darwin também, que eu achei bem interessante passar para vocês, tá bem? Muito obrigada e um beijo em cada um.